Nosso
Prezados e amados irmãos, com grande alegria na minha alma, que eu quero, nesta oportunidade, mais uma vez, cumprimentar a todos os nossos irmãos presentes. Também estendo a minha saudação àqueles que nesse instante estão nos acompanhando através da internet. Desejo-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, a bênção e a graça de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, possa estar fazendo parte da vida de todos os nossos prezados irmãos. Irmãos, e nós estamos reunidos aqui mais uma vez, e eu creio que todos vieram com desejo sincero na alma de mais uma vez prestar a Deus, aos seus santos, o seu louvor, a sua adoração e a sua glorificação. Irmãos, e nós temos aprendido nesta Santa Igreja, nosso Santo Irmão Aldo por diversas vezes nos afirmou que todas as vezes que nós reunimos nesta Santa Igreja, não importa a quantidade de almas, a quantidade de pessoas, mas se reúne conosco os santos, os anjos do nosso Deus, os quais são enviados exatamente para sondar o nosso espírito, sondar o nosso coração e proporcionar a cada um de nós aquilo que nós viemos buscar, aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, seja para a nossa vida material ou para a nossa vida espiritual. Irmãos, agora diante disso, é claro, nós não podemos contemplar esses santos nos nossos olhos materiais, irmãos, mas eu digo o seguinte: e se nós pudéssemos contemplar estes santos? E se nós tivéssemos, irmãos, a faculdade de enxergar estes santos, contemplar a presença deles em nosso meio? Irmãos, eu digo o seguinte: qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação, o nosso comportamento diante desses santos, diante destes anjos que se encontram em nossas reuniões? Irmãos, eu acredito que todos estariam em plena reverência diante desses santos. Irmãos, mas nós não podemos contemplar com os nossos olhos materiais, mas sim podemos contemplar com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais. Eu me lembro que existe um ensinamento na doutrina que diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então nós precisamos, irmãos, colocar em prática a nossa fé. E muito embora não contemplamos esses santos, esses anjos com os nossos olhos materiais, mas através da nossa fé, nós precisamos apresentar a eles o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa devoção. Para quê? Para que desta forma nós possamos ser alcançados pelas bênçãos, pela graça que estes santos vêm trazer a cada um de nós. Então, irmãos, é muito importante que a partir deste momento todos nós tenhamos bastante reverência também, muita fé, muita devoção, para que estes santos possam encontrar em cada um de nós oportunidade de estar nos abençoando. Irmãos, nós iremos agora orar para dar início à nossa reunião, e para isso eu convido a todos que por gentileza se coloquem em pé, todos em sentido de oração, com bastante devoção, com bastante reverência e fé. Façam nesse instante as suas orações, apresentando a esses santos os seus pedidos. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, muito agradecido ao Senhor, nos encontramos mais uma vez reunidos nesta Santa Igreja, onde nós consideramos que é o tabernáculo santo do Senhor, ó Deus, local onde foi consagrado ao Senhor, para nos reunirmos, para prestarmos o nosso louvor e adoração ao Teu santo nome, ao Divino Espírito Santo do Senhor, ó Deus, também a Jesus, nosso Mestre e Salvador, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E queremos também, Santa Vó Rosa, nesta oportunidade, suplicar-nos a Tua bênção, a Tua graça, a bênção e a graça do nosso Santo Irmão Aldo, a aprovação da Senhora para esta reunião, para este trabalho. Pedimos, Santa Vó Rosa, que a Senhora, através dos santos e anjos, que cremos que aqui já estão presentes conosco, abençoe grandemente todo o transcorrer desta reunião, abençoando a cada um desses Teus filhos, abrindo o seu coração, o seu entendimento, para compreenderem a palavra, os ensinamentos da Senhora e do Santo Irmão Aldo, e ao saírem desta reunião, possam sair alimentados, possam sair fortalecidos,
possam, Santa Rosa, no transcorrer desta reunião, eles adquirirem mais fé, mais sabedoria, mais entendimento, e para que desta forma possam estar preparados para enfrentar as lutas, enfrentar os obstáculos que porventura surgirem na sua caminhada diária. Santa Rosa, também peço a tua bênção, a tua graça para os ouvintes de Hora Milagrosa, para aqueles nossos irmãos que nesse instante estão nos acompanhando, estão acompanhando esta reunião através da internet. Envia até eles também, no seu lar, no seu trabalho, um anjo, um santo da tua glória, a lhes abençoar, a lhes ajudar a compreender os teus ensinamentos. Peço também a tua bênção, a tua graça para os ouvintes de Hora Milagrosa e para aqueles nossos irmãos que, por um motivo muito justo, hoje aqui não puderam estar. Quem sabe muitos deles estão trabalhando, outros enfermos, acamados, impossibilitados de dirigirem até aqui. Mas quem sabe muitos deles nesta hora lembram desta reunião e, em oração, suplicam também a tua bênção, a tua graça. Santa Rosa, envia até eles um anjo, um santo da Senhora, a lhes proteger, a lhes proporcionar aquilo que eles tanto necessitam. E por tudo, pela certeza que a Senhora já enviou santos e anjos para participar conosco desta reunião e está já desde o início da mesa nos abençoando, nós, os teus filhos, muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Prosseguindo a nossa reunião, nós cantaremos alguns hinos do nosso cenário. Iniciando, cantaremos o de número 73, Porta Verdadeira. Esta igreja apostólica veio do céu a salvação. É a porta verdadeira, onde existe a salvação. A seguir cantaremos o de número 128, a mensagem desta igreja. A mensagem desta igreja apostólica veio do céu. Yeah.
vamos ouvir um hino que tem como título Vamos Glorificar.
seguir, ouviremos também pelo coral o hino intitulado Bendita Hora.
passo a ler palavras contidas em nosso boletim, onde fala do nosso sagrado dever de filho de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Irmãos, são palavras importantes, as quais traz esclarecimento a todos nós e principalmente incentiva a todos nós a cada dia ajudarmos de uma forma mais efetiva a obra de nossa igreja. Aqui diz: estimados irmãos e irmãs, temos feito apelos constantes em relação ao compromisso de contribuir regularmente com suas ofertas espontâneas, especiais, dízimos para a nossa igreja, a fim de que ela possa contar com os recursos necessários para cumprir a sua sagrada missão de divulgar a obra que Jesus está realizando no tempo presente, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que milhares de almas sejam resgatadas do pecado, recebam o preparo espiritual que santifica e para que, ao findar da jornada terrena, sejam salvas para Deus, o nosso Pai. Este é o único motivo pelo qual o Santo Irmão Aldo fazia constantes apelos a todo o povo apostólico. Da mesma forma procedemos nós, os membros atuais da comissão gestora da igreja. Continuaremos a direcionar os nossos apelos aos bondosos de coração, a fim de que nada falte à igreja em relação ao que ela necessita. Assim o fazemos, pois a nossa igreja tem crescido e está se expandindo a cada dia, a exemplo do que foi publicado no boletim anterior, quanto ao início de novo trabalho no estado de Roraima, no extremo norte deste país, e a respeito das visitas que faremos aos ouvintes da Hora Milagrosa de Juazeiro do Norte, no Ceará, de Vilhena, estado de Rondônia, e de Manaus, capital do Amazonas. Compreendam, irmãos e irmãs apostólicos, a importância e o valor espiritual do programa A Hora Milagrosa, sendo retransmitida por diversas emissoras em muitas localidades deste país. Este é um meio valioso para a obra desta igreja, pelo qual anunciamos a palavra e o poder do nosso Senhor Jesus, a graça de Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa como Santo Consolador da promessa do Divino Mestre e o Santo Irmão Aldo, o pastor de nossa alma. Dessa maneira, a palavra de vida e de salvação que anunciamos chega às pessoas de bom coração, inclusive possibilita que nos aproximemos dos ouvintes mais antigos para lhes oferecer a oportunidade de participarem de reuniões desta igreja e conhecerem de perto o nosso trabalho. Portanto, irmãos e irmãs, continuem manifestando o sincero amor e interesse que está em seu coração em relação a esta obra de Deus e contribuam para a grandeza da nossa amada Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal e creiam que temos rogado a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que derrame suas bênçãos preciosas para todo o nosso povo, para o seu lar, para o seu familiar, e que desejamos que a proteção de Maria Santíssima, do nosso Senhor Jesus, de Deus o Pai, estejam sempre sobre todos, para que sejam muito felizes em suas realizações justas e honestas. Irmãos, observem que através destas palavras nós podemos então concluir que nós temos uma missão muito importante, irmãos, uma missão nobre, que é de dar às criaturas oportunidade de se encontrar com a verdade. Irmãos, é dar às criaturas oportunidade de se verem livres dos vícios, dos maus costumes, verem livres do pecado, e desta forma, irmãos, alcançarem benefício não só material, mas também espiritual. Material, irmãos, porque muitos dos nossos ouvintes, eles têm se beneficiado deste programa através da fé que depositam na palavra, na mensagem desta igreja, e têm se valido nas horas de dificuldades, nas horas de necessidades. Eu ainda me lembro, irmãos, aqui
esta congregação que será aberta na cidade de Roraima. Lá existe os ouvintes da Hora Milagrosa. E ali, irmãos, tem um senhor que lhe contou um testemunho. Ele disse que ele era apenas ouvinte, ele ainda é, porque ainda não participou de reunião. Aqui na nossa sede ele veio, acho que uma vez. Irmãos, mas conta ele que ele mora em um sítio e ele estava cuidando dos seus afazeres e foi picado por uma cobra. E segundo ele, aquela cobra era muito venenosa. E quando pica uma pessoa, a pessoa tem 2 horas de vida. Acontece que ele foi picado por aquela cobra, longe de recursos médicos. A única saída foi ele clamar pela Santa Rosa, clamar pelo nosso santo irmão Aldo. E ele foi valido, porque, irmãos, nada de grave lhe aconteceu. Inclusive, causou admiração aos médicos que o atendeu. Então, observe, irmãos, que muitas pessoas, muitos ouvintes da Hora Milagrosa, eles têm se beneficiado do programa, porque eles não têm oportunidade de participar de uma de nossas reuniões. Irmãos, e também no sentido espiritual. Eu me lembro que em um de nossos boletins, o Santo Irmão Aldo, certa vez, ele disse o seguinte, que muitas criaturas hoje se encontram na glória do nosso Deus, e são pessoas que nunca participaram de uma de nossas reuniões, mas que eram apenas ouvintes do programa Hora Milagrosa. Ouviram, creram, obedeceram, e ao terminar a sua vida terrena aqui na face da terra, eles tiveram então a glória de habitar com Deus na eternidade. Então, observe, irmãos, que isso para nós traz, irmãos, uma alegria muito grande. É muito gratificante para cada um de nós. Sabemos que a nossa ajuda, as nossas ofertas, tem dado condições a muitas e muitas criaturas de serem livres de males, livres de acidentes, de perigo, e dado condições a muitas e muitas criaturas de terem uma vida santificada para o nosso Deus. Então, observe, irmãos, que para nós, além de ser muito gratificante, também traz um benefício muito grande para nós, porque eu ainda, irmãos, ali na reunião da nossa congregação de Tararé, eu ainda comentei com os irmãos, Jesus, certa vez, ele disse que uma alma salva para o nosso Deus tem mais valor do que todas as riquezas deste mundo. Irmãos, imaginem nesses dias presentes quantas almas têm sido salvas através da mensagem, através da pregação desta igreja, e principalmente através do programa Hora Milagrosa. Então, observe, irmãos, que é mantido tudo isso, é dado condições a essas criaturas através das nossas ofertas, através das nossas contribuições, e sabendo que o nosso Deus, ele é muito justo na distribuição da sua graça. A Santa Rosa, a Virgem Maria, Jesus, o Santo Irmão Aldo. Então nós cremos que um dia, se não aqui na terra, mas quando chegarmos nos céus, nós teremos a nossa recompensa pelo trabalho que nós fizemos em favor da obra de Deus, em favor da salvação de milhares e milhares de almas. Então, irmãos, contribuir para esta igreja traz para nós um benefício muito grande. Por isso que Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus. E ao contribuirmos para esta igreja, nós estamos ajuntando tesouro nos céus. Não que o nosso lugar ou a nossa salvação seja comprada através das nossas ofertas, irmãos, mas o que Deus olha é o nosso amor, é a nossa dedicação, é o benefício que traz as nossas ofertas e as nossas contribuições para a sua obra, para a salvação de milhares e milhares de criaturas. Então, irmãos, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar ofertando para o bom andamento, para o bom desempenho da obra desta Santa Igreja, e crendo que Deus, nosso Pai, Ele está com seus olhos voltados para todos aqueles que têm procurado fazer o de melhor para o sustento e a manutenção da obra de nossa igreja. Irmãos, eu deixo aí estas palavras e estas recomendações em vossos corações. Eu creio que todos têm feito de melhor, mas que continuem fazendo, continuem colaborando, continuem contribuindo para o progresso material e espiritual da nossa igreja. Eu vou fazer uma oração consagrando as nossas ofertas e após os irmãos terão mais uma vez a oportunidade de contribuir. No seu próprio lugar, curva suas cabeças, oremos. Santo e querido primaz irmão Aldo, neste momento, mais uma vez, meditamos nestes pedidos, nesses ensinamentos, que cremos que são os mesmos ensinamentos que o Senhor constantemente nos direcionava a respeito do nosso sagrado dever de mantermos esta Santa Igreja. Santo primaz irmão Aldo, nós iremos agora estender as nossas mãos e ofertar para o sustento e a manutenção da obra desta Santa Igreja.
Por isso, suplicamos que o Senhor, juntamente com a Santa Rosa, receba estas nossas ofertas, consagrando as mesmas para este fim. Também pedimos que a tua bênção, a tua graça recaia sobre nós, nos ajudando, para que possamos sempre ter um meio para a nossa subsistência aqui na face da terra e também para ajudar esta Santa Igreja. E por tudo, na certeza que o Senhor, juntamente com a Santa Rosa, estão recebendo as nossas contribuições e estão nos abençoando, nós muito te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as ofertas, e após recolher os nossos irmãos músicos, nós iremos ouvir um hino que será apresentado através da orquestra, que tem como título Glória da Minha Vida.
seguida pelo coral, nós iremos ouvir o hino intitulado O Consolador Está Aqui.
Irmãos, eu peço a atenção aí dos nossos irmãos, componentes do coral, também da orquestra. Tem aqui um aviso do regente. Ele manda avisar que o ensaio com a orquestra será na terça-feira, com início às 19h30. E o ensaio na quinta-feira, ensaio geral, para preparo dos hinos para o Dia do Consolador, com início às 19h30. Então, na terça-feira, com início às 19h30, ensaio da orquestra, e na quinta-feira, com início às 19h30, ensaio geral de todos os componentes do coral para preparo dos hinos para a festa do Dia do Consolador. Então, estão todos convidados para comparecer e participarem deste trabalho de ensaio. Irmãos, e antes de ler a mensagem propriamente dita, tem alguns recados, alguns avisos que eu creio que é do interesse de todos os nossos irmãos. Então eu leio para que todos tomem conhecimento. Campanha para o pagamento da prestação do imóvel situado ao lado da sede. Informamos aos irmãos e irmãs que têm colaborado para a compra do imóvel situado ao lado da sede que ainda não completamos o valor da prestação deste mês. Pedimos a compreensão e a participação de todos, pois este imóvel será muito útil no futuro para as instalações da nossa igreja. Lembramos que ainda está faltando grande parte do valor para completarmos o pagamento deste mês. E o compromisso que temos com o vendedor é muito grande. Precisamos muito de todos os irmãos e irmãs, a fim de que possamos cumprir até o final deste ano com este importante compromisso de nossa igreja. Façam o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 97, conta corrente 303, 577, dígito 8. Irmãos, eu ainda ontem falei a respeito deste assunto e volto a reforçar. Irmãos, aqueles que puderem, tiverem a possibilidade, procurem ajudar. Irmãos, porque não podemos deixar atrasar estas prestações, porque isto, irmãos, prejudica o bom nome da nossa igreja. Como eu ainda disse ontem, relembrei aos irmãos, o nosso santo irmão Aldo, ele sempre prezou pelo bom nome da nossa igreja, então ele sempre pagou em dia os compromissos assumidos pela nossa igreja. Irmãos, e agora, estas prestações, até quando o nosso santo irmão Aldo estava em nosso meio, no seu corpo físico, estavam sendo pagas em dias. Após ele ter deixado o seu corpo, irmãos, a gente observa que está se atrasando. Acho que já é a segunda que paga em atraso. E isso não fica bem para o bom nome da Igreja Apostólica. Irmãos, e quem é a Igreja Apostólica? Somos nós. Então isso prejudica o nosso nome de apostólico. Então nós precisamos aí fazer um esforço, se for possível, até um pouco de sacrifício, para ajudarmos a saldar estas últimas parcelas que ainda restam e saldar em dia, de acordo com o vencimento. Santa Comunhão na sede. Teremos a Santa Comunhão na sede no dia 12 de outubro, com início às 18 horas. E às 17 horas terá início a apresentação do coral da igreja. Pedimos que todos os que puderem, que façam esforço para virem participar do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Santa Comunhão em Unaí, Minas Gerais. Foi realizada a reunião de Santa Comunhão na congregação de Unaí, Minas Gerais. Participaram desse sacramento 752 pessoas. Agradecemos o esforço que os irmãos e irmãs fizeram para participar desse sacramento tão significativo para o fortalecimento da alma daquele que assim crê. Santa Comunhão em Coronel Vivida, no Paraná. A Santa Comunhão em Coronel Vivida, Paraná, foi marcada para o dia 19/10/2014, às 10h30, e não no dia 18. Então, esses são os avisos e as recomendações a serem feitas em nosso boletim. Agora, irmãos, nós iremos meditar na mensagem do nosso boletim, mensagem esta que tem um valor muito grande para o nosso preparo espiritual, também para o nosso conhecimento. Irmãos, não se trata de ensinamentos novos. Observem que são ensinamentos deixados pelo nosso santo irmão Aldo, que agora a atual comissão gestora, a qual está responsável pela direção da igreja, eles estão nos relembrando. Irmãos, mas é importante que todos nós acatemos estas ordens e estas orientações,
porque são úteis para fortalecimento da nossa fé, também para o nosso preparo espiritual. Nós cremos que são mensagens vindas dos céus, são palavras, ensinamentos de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmão, certa vez Jesus, ele falando a respeito dos seus ensinos, ele disse o seguinte, que aqueles que ouvem as suas palavras, ouvem os seus ensinamentos e colocam em prática no seu viver, ele comparou a um homem prudente, a um homem sensato. Então Jesus disse, eu comparo a um homem prudente, que ao construir a sua casa, construiu sobre a rocha. E disse o Divino Mestre, veio a chuva, veio os ventos, as tempestades, e aquela casa, ela suportou toda aquela luta. Ao passo que aquele que ouve as palavras de Jesus e não coloca em prática, Jesus comparou aquele homem imprudente, insensato, que ao construir a sua casa, construiu sobre a areia. Então Jesus disse, veio o vento, veio a chuva, e aquela casa não resistiu, caiu por terra. E acrescentou Jesus, foi grande a sua ruína. Irmãos, e Jesus falava aqui no sentido figurado, no sentido material, mas ele estava falando, irmãos, no sentido espiritual, ele estava falando do nosso espírito. Esta casa é o nosso espírito. Então, irmãos, o nosso espírito precisa estar alicerçado, edificado nos ensinamentos de Jesus, nosso Senhor. E se nós colocarmos em prática os ensinos desta igreja hoje, que são os mesmos ensinos de Jesus, nós estaremos construindo esta nossa casa sobre a rocha. Irmãos, e luta nenhuma deste mundo conseguirá derrubar a nossa fé, o nosso espírito. Então, por isso é muito importante nós ouvirmos e acatarmos os ensinamentos contidos neste boletim, o qual eu passo a ler para todos os nossos irmãos. O valor da disciplina apostólica como regra de um bom viver para o Filho de Deus. Eis um ensino valioso do Santo Irmão Aldo, extraído de um dos boletins publicado em janeiro de 2004, que teve como tema, sem disciplina e moralização dos costumes, não pode haver a santificação. O que significa disciplina e qual o seu valor para o Filho de Deus? A disciplina em nossa igreja é o conjunto das obrigações e regras que regem a vida de cada apostólico. Portanto, é a observância dos preceitos e normas que nos foram transmitidas por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Rosa, os quais têm por objetivo santificar e moralizar os filhos e filhas para Deus. Compreendam, estimados irmãos e irmãs de todas as idades, que no reino dos céus também existe disciplina, e todos os santos obedecem e atendem prontamente a Deus, o Pai, e ao seu Espírito Santo. Jesus foi dedicado e obediente ao seu Pai. Ensinando aos seus discípulos, o Divino Mestre afirmou, eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. E em outra ocasião disse, eu vivo pelo Pai, e quem vê a mim, vê ao Pai. A Santa Rosa sempre foi igual a Jesus, e o Santo Irmão Aldo seguiu em tudo o exemplo dela, e manifestando a sua vontade e a desses santos de Deus, ele afirmou naquela ocasião, queremos a mesma obediência de todo o nosso povo. Diante disso, o Santo Irmão Aldo perguntou à igreja, por que devem ser obedientes na prática de nossa disciplina? E tem a resposta, porque sem a disciplina da nossa igreja e sem a moralização dos costumes que nos foram transmitidas por Jesus e pela Santa Rosa, a igreja apostólica não poderá ser vencedora e nem herdará os céus, pois nos céus não entra ninguém contaminado pelo mal e por maus costumes. Nos céus não há nenhuma contaminação e nem a desobediência. Daí aconselharmos aos nossos irmãos e irmãs apostólicos que sejam obedientes e dedicados à doutrina e muito fiéis à disciplina que aprendem nesta igreja, pois ambas vieram dos céus com o objetivo de formar verdadeiros filhos e filhas para Deus o Pai. Recomendamos a todos que evitem tudo que é imoral e que prejudica a santidade dos filhos de Deus. Observem o que o Santo Irmão Aldo continuou ensinando. As nossas irmãs não podem usar as vestes curtas, mas que passem 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. Não podem ser justas e agarradas ao corpo, e as saias não podem ser abertas atrás e nem dos lados. E aos homens
ele aconselhou a não usarem cabelos com penteados e cortes exagerados fora da disciplina, e também a não usarem calças muito coladas ao corpo. Daí solicitarmos a todos as nossas irmãs e irmãos que colaborem obedecendo a esta sábia orientação do Santo Irmão Aldo, que é também de Jesus da Santa Vonrosa. Saibam, estimados irmãos e irmãs, que a divulgação da ideia de que alguns apostólicos e apostólicas afirmam que assuntos relacionados à disciplina precisam ser abolidos, ou seja, eliminados da nossa mensagem, e que devemos ensinar somente a doutrina, e isto tem sido motivo de grande preocupação para nós, os atuais membros da comissão gestora da igreja. E temos certeza que a Santa Vonrosa e o Santo Irmão Aldo não se agradam desse tipo de pensamento, que divide os corações, que semeia dúvidas e que leva a muitos a desligarem o seu espírito da comunhão com Deus o Pai e os seus santos. Saibam que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de um bom viver e da boa apresentação do verdadeiro Filho de Deus ou filha, que desejam viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, que tem deixado de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi legada pela Santa Vonrosa e pelo Santo Irmão Aldo, não estão procedendo bem, pois estão lutando contra estes santos de Deus e em favor da derrota da igreja apostólica. A igreja que veio dos céus, que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome do nosso Senhor Jesus, da Santa Vonrosa e do Santo Irmão Aldo, ensina bons princípios e boas regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Lembrem-se de que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios doutrinários desta igreja apostólica e que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus para seus filhos e filhas, visto que, sem santificação e sem moralização dos costumes, ninguém verá a Deus. Não se esqueçam que o ensino e a divulgação das regras da disciplina desta igreja, tal qual a conhecemos nos dias atuais, custou muita luta e sacrifício para a Santa Vonrosa e para o Santo Irmão Aldo. Saibam que nós, da atual comissão gestora, também lutaremos para que elas sejam mantidas, ou seja, da mesma maneira como estes santos nos legaram, pois vieram dos céus, de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor, para esta igreja apostólica. Aconselhamos a todos os nossos irmãos e irmãs que não deem ouvidos a pessoas que combatem a nossa disciplina, a nossa maneira de viver, de proceder e de nos apresentarmos. Sejam fiéis, zelem de sua alma e não sigam os que não estão obedecendo a disciplina e vivendo sem santidade e sem amor à nossa igreja. Compreendam esta verdade. Quem vive em obediência à disciplina como regra de boa conduta, ama realmente a nossa igreja apostólica, ama a Deus o Pai, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, a Santa Vonrosa e ao Santo Irmão Aldo, e serão sempre amparados e protegidos pelo poder celestial. Irmãos, a nossa disciplina, ela tem um valor muito grande para a nossa vida. Irmãos, por quê? Quando obedecida com amor, com lealdade, irmãos, concede honra à criatura e concede também o direito da criatura ser guardada, ser amparada pelos céus. Concede à criatura o direito da sua oração, dos seus pedidos, nas horas de necessidades, nas horas de dificuldades, ser ouvido por Jesus, pela Santa Vonrosa, pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, a Santa Vonrosa, ela muito lutou para implantar a nossa disciplina. E da mesma forma, o nosso Santo Irmão Aldo, ele lutou durante 44 anos para manter na íntegra tudo aquilo que a Santa Vonrosa nos deixou, que fora legado por Jesus e por Deus, o nosso Pai. Irmãos, agora, cabe a nós cuidarmos de tudo isso. Cabe a nós cuidarmos da disciplina e da nossa doutrina. Irmãos, eu me lembro que em um de nossos boletins, boletim que foi lido
se não me falha a memória, no dia do aniversário do Santo Irmão Aldo, no dia 31 de agosto. Ali, irmãos, existia um trecho em nosso boletim que dizia o seguinte, que a Santa Avó Rosa, ela preparou o alicerce espiritual da nossa igreja, e que o Santo Irmão Aldo edificou o edifício espiritual. Irmãos, e agora, cabe a nós cuidarmos, cabe a nós, porque observe os irmãos fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação material. Nós, por exemplo, construímos uma casa, então, construímos aquele alicerce, levantamos aquela edificação e deixamos. Irmãos, com o passar dos anos, se nós não cuidarmos daquela casa, ela virá a cair, porque virá as chuvas, virá o sol, as intempéries do tempo e irá prejudicar aquela estrutura. Então nós precisamos sempre estar cuidando, pintando, remendando, arrumando algo. Irmãos, no sentido espiritual, no sentido daquele contexto que diz que a Santa Avó Rosa preparou esse alicerce, o irmão Aldo edificou esse edifício espiritual, é da mesma forma. Eles realizaram a obra. Agora, irmãos, compete a nós, cada um de nós, cuidarmos daquilo que eles nos deixaram, da nossa disciplina, da nossa doutrina. Então nós, irmãos, precisamos dar muito valor, porque a nossa disciplina é o alicerce, é a base fundamental, irmãos, da vitória desta igreja. Os irmãos observem que está escrito aqui nesse boletim, irmãos, que sem obediência à disciplina desta igreja, irmãos, esta igreja não vencerá. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, sem a obediência, a disciplina, irmãos, nós não venceremos. Nós não chegaremos diante de Deus, o nosso Pai. Porque, irmãos, essa disciplina é que garante a nossa integridade espiritual. É ela que garante a nossa forma de vida aqui na face da terra para agradar a Deus e aos seus santos. Então, irmãos, essa disciplina, ela serve de parâmetro para nós. Ela serve de base. Então nós balizamos a nossa vida na disciplina, porque imagine os irmãos se nós não tivéssemos uma disciplina, como nós saberíamos se estávamos agradando a Deus? Irmãos, isso aconteceu muito no passado. Aquele povo que não tinha conhecimento da vontade de Deus, eles praticavam muitos atos e pensavam que estavam agradando a Deus, quando na verdade não estavam. Por quê? Porque eles não tinham uma disciplina, e hoje nós temos. E por que nós iremos então desprezar essa disciplina? Não, nós temos, irmãos, que abraçar e cuidar dessa disciplina. É claro, irmãos, que aqui o que nós podemos observar, existem pessoas que não compreendem o valor dessa disciplina, não compreendem o valor. Por que a Santa Avó Rosa tanto lutou? Por que o nosso Santo Irmão Aldo tanto lutou para implantar a disciplina em nosso meio? Irmãos, e às vezes muitas pessoas não entendem, não compreendem. Eu já sei de fato de pessoas que disseram o seguinte. Uma jovem disse o seguinte: olha, mas será que um pedacinho de pano a menos na minha saia ou no meu vestido irá impedir a minha entrada nos céus? Irmãos, observem que não é o pedacinho de pano a menos na saia. Irmãos, não é aquela pintura que usa nas unhas, nos lábios. Não é isso que vai impedir, mas é aquilo que está no coração. Porque, irmãos, o nosso corpo, ele exterioriza, ele externa aquilo que está no nosso espírito. E se a pessoa procede desta forma, é porque aquele sentimento está no espírito. E é isso que prejudica, é isso que impede a entrada de uma criatura no reino dos céus. Irmãos, e tem muitos outros exemplos. Eu ainda, irmãos, eu cito um exemplo, é até um pouco constrangedor, mas eu não estou citando com o interesse de criticar quem quer que seja, mas só para os irmãos e principalmente para as irmãs entenderem o significado da nossa disciplina, principalmente, irmãos, da medida das vestimentas das irmãs. Às vezes, muitos podem pensar, mas por que as irmãs têm que usar a saia tão comprida? Pessoas que não têm a nossa fé, muitos afirmam, mas é feio, por quê? É exagero, é uma escravidão exigir que as irmãs usem as roupas tão compridas. Irmãos, mas irmãos, tem a necessidade. Irmãos, eu cito um exemplo. Eu estive em uma congregação, como eu disse, até é chato a gente citar esse exemplo, mas só para os irmãos compreenderem. Eu estava na porta e de repente chegou uma irmã, ainda pensei que fosse visita, porque a saia estava curta, além de curta, estava justa no corpo. Acontece que aquela irmã era corista, e foi e sentou no primeiro banco do coro. Irmãos, e sentou, não precisa nem dizer o que aconteceu. A saia sobe porque é curta, justa. Irmãos, e aquela irmã puxava de um lado, puxava de outro, mas não tem jeito.
está curto, está agarrado. Irmãos, observe o constrangimento para ela e para as pessoas que estavam ali, porque já tinha bastante gente, bastante irmãos ali sentados. Observe o constrangimento. Irmãos, e não teve jeito. Ela estava acompanhada de um garotinho, ela tirou a blusa do garotinho para cobrir as pernas. E aí a gente pensa, por quê? A disciplina. Por que a Santa Avó Rosa exigiu que a medida da saia das irmãs precisa obedecer essa medida? Irmãos, é por isso. Então é fácil de compreendermos, não é? É fácil, muito fácil. Irmãos, outra ocasião, eu cheguei numa congregação na hora do ensaio. O regente estava ali fazendo o aquecimento e alguns exercícios para aquecimento. Irmãos, lá no meio tinha uma jovem que não sabia se fazia o exercício ou se cuidava da blusa, porque toda vez que levantava o braço, a blusa subia, expondo parte do corpo. Observe, irmãos, observe. É fácil ou não é? Como eu disse, é só nós observarmos, refletirmos. Irmãos, eu sempre digo, esta igreja apostólica, durante todos os 60 anos de existência, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a nossa doutrina, a nossa disciplina, irmãos, nunca deixaram dúvidas para ninguém. Nunca deixaram dúvida para ninguém. Basta buscarmos e nós veremos o fundamento, veremos por quê de tal coisa. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos obedecer a disciplina desta Santa Igreja. Irmãos, e muitos outros fatos, se nós analisarmos, nós veremos o fundamento. Eu ainda estava lembrando para os irmãos, certo dia, eu estava lá no meu trabalho e tinha um senhor que ele disse que é religioso. Acontece que ele estava ali falando assunto de jogo. E chegou uma outra pessoa e falou com ele, mas o senhor não é religioso? Por que o senhor está falando em jogo? Ele virou e disse, mas eu estou falando, mas é só por divertimento. Eu assisto para me divertir. Irmãos, e agora observem que para nós, que somos conhecedores da disciplina, irmãos, nós concordamos? Irmãos, no céu não existe disputa, não existe competição. Logo, se nós estamos nos alegrando com uma coisa que não foi criada por Deus, nós estamos desagradando a Deus, nós não estamos agradando a Deus. Irmãos, eu me lembro que também de uma nota que o nosso Santo Irmão Aldo colocou em nossos boletins, inclusive ele alertando aos pais a respeito dos seus filhos, dos jovens, com o que assistem, com o que vê na internet. O irmão Aldo ainda falou dos filmes, e eu ouvi uma pessoa comentando, mas o que tem a ver? Filme eu vejo lá, mas aquilo para mim, eu só vejo por divertimento, é só para distração, para passar o tempo. Irmãos, mas ali, os filmes, o mais simples que seja, pode ser infantil, irmãos, por trás daquilo ali, sempre tem maldade, sempre tem a traição, sempre tem a vingança, sempre tem adultério. Irmãos, está recheado de coisas más. E agora, se o Filho de Deus vai ver, se distrair, se alegrar com tudo isso, será que está agradando a Deus? Será que está adquirindo algum conhecimento? Será que está adquirindo algum aperfeiçoamento espiritual? Então observe, irmãos, que não. Então é por isso que nós precisamos cuidar e acatar as ordens e as orientações da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e colocar em prática no nosso viver. Principalmente, irmãos, quanto à nossa apresentação. Eu me lembro que a direção de nossa igreja, certa vez a missionária falando a respeito da vida da Santa Avó Rosa, e ela disse que a Santa Avó Rosa, ela se casou muito jovem, e naquele tempo nem existia ainda a igreja apostólica, e a Santa Avó Rosa, ela foi casada com uma pessoa, com um homem que era de alto escalão na sociedade, e ele sempre participava de algum evento, de algum encontro, e a Santa Avó Rosa sempre acompanhava ele, porque era a esposa dele. E a missionária disse, a Santa Avó Rosa sempre se apresentou bem, mas de conformidade com a disciplina de nossa igreja. Não existia igreja ainda na época, mas a roupa, o traje dela era de acordo com a disciplina. Irmãos, então observe que é exemplo para nós, e principalmente para as irmãs. E a Santa Avó Rosa ela sempre afirmou que a moda são para todos, mas nem todos são para a moda. Observe, irmãos, por que a Santa Avó Rosa falava assim? Porque a moda, às vezes, não agrada a Deus. Irmãos, o que as pessoas não percebem é que a moda manipula as pessoas. As pessoas vivem escravizadas. Às vezes pode ser uma coisa que não fica bem para a pessoa, mas como está na moda, a pessoa usa. Por isso que a Santa Avó Rosa disse, a moda é para todos, mas nem todos são para modas. Porque às vezes uma coisa que fica bem para uma pessoa, para outra não. Mas como está na moda, ela usa. Quanto à disciplina de nossa igreja, não.
Irmãos, podem ter toda a certeza, a disciplina de nossa igreja, principalmente quanto ao traje, não coloca, não expõe ninguém ao ridículo. Pelo contrário, concede honra à criatura, concede honra. Irmãos, eu me lembro que eu estive uma vez em uma determinada congregação aqui do sul, e um dos nossos irmãos me contou um fato. Ele, lá na frente da nossa congregação, um pouco afastado, tem uma outra igreja, uma outra seita. E ele disse que os dirigentes daquela reunião, ele sempre realizava a reunião no mesmo horário da reunião nossa. E passou um tempo, ele mudou o horário. Ele começou a realizar aquela reunião mais cedo. E depois ele comentou com um de nossos irmãos. Ele falou: olha, eu mudei o horário porque eu gosto muito de ouvir os hinos da igreja. E também eu fico aqui observando, quando termina aí o trabalho, a reunião na sua igreja, eu fico observando as jovens, as irmãs, as senhoras. Nossa, são tudo bem vestido, bem apresentável. Eu gosto muito de ver. Então observe, irmãos, que às vezes o apostólico tem uma joia preciosa nas mãos e não sabe. Por que não sabe? Porque não sabe observar, não sabe refletir, não sabe buscar entendimento, a sabedoria na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Então observe, irmãos, que o apostólico tem condições de se apresentar bem, cuidar do seu corpo, do seu cabelo, das suas vestes, sem infringir as leis doutrinárias e disciplinares da nossa igreja. Irmãos, eu me lembro também de outro fato. Esse se deu alguns anos atrás, mais ou menos 20 e poucos anos. Houve um casamento lá na congregação que eu frequento, e o fotógrafo foi na igreja, tirou as fotos, e depois, lá no seu estúdio, ele deixou aquelas fotos lá na exposição, e a pessoa interessada foi lá para escolher as fotos. E aquele fotógrafo disse o seguinte: olha, durante todo o tempo de profissão que eu tenho, eu sempre tirei fotos de várias noivas, e eu nunca vi uma noiva tão bonita, tão bem apresentável como esta, sem usar uma pintura, sem usar uma maquiagem. Está aí, irmãos, a prova. Nós temos prova suficiente de que nós temos condições de nos apresentarmos bem, de acordo com a disciplina de nossa igreja. Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não quer que o apostólico se apresente de qualquer forma. Nós temos, irmãos, condições de cuidar da nossa aparência, do nosso cabelo, da nossa roupa, sem sair fora da disciplina e da doutrina de nossa igreja. Então é isso que nós precisamos, irmãos, entender e buscar, compreender e praticar no nosso lidar, na nossa vida diária. Isso, irmãos, é claro, para aqueles que querem herdar os céus, porque, como eu ainda disse ontem, para chegarmos aos céus, temos um caminho a trilhar, irmãos, e não existe atalho, não existe, porque aqueles que querem modificar a disciplina de nossa igreja, aqueles que querem abolir a disciplina de nossa igreja, irmãos, são pessoas que querem a largueza do mundo, mas ao mesmo tempo querem desfrutar de tudo aquilo que o reino dos céus oferece, de tudo aquilo que a nossa igreja oferece. Irmãos, isso não tem condições. O próprio Jesus disse: ou a pessoa, ou melhor, a pessoa não consegue agradar a dois senhores. Jesus disse: ou há de agradar um e desagradar o outro, ou agradar aquele e desagradar esse. Então observe, irmãos, que diante disso nós precisamos escolher agradar a quem? Agradar a Deus, agradar a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, porque são eles que nos protegem, são eles que nos ensinam regras de boa conduta, regras de bom viver. São eles que garantem que, se nós obedecermos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, um dia chegaremos no reino dos céus. Então, irmãos, vamos cuidar daquilo que nós recebemos, vamos cuidar daquilo que a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos deixaram. Irmãos, porque, como eu ainda disse ontem, às vezes existem muitos que pensam assim: ó, agora o Santo Irmão Aldo já não está mais no nosso meio, no seu corpo físico, portanto acabou a nossa responsabilidade de obedecer a doutrina ou a disciplina desta Santa Igreja. Não, irmãos, claro que não. Muito ao contrário, essa responsabilidade aumentou, e muitas vezes. Porque um dia, irmãos, nós estaremos diante desses santos para prestarmos conta da nossa obra. Existe um ensinamento na doutrina do apóstolo São Paulo. Certa vez ele fez uma advertência à igreja do passado. Ele disse o seguinte: irmãos, vós por que julgas o teu irmão? Ou também vós, por que despreza o teu irmão? Todos nós haveremos de estar diante do tribunal de Deus. Então, irmãos, observe que esse apóstolo, ele deixou bem claro que todos nós, irmãos, sem exceção, nós que estamos participando, aqueles que um dia estiveram no nosso meio e saíram, todos um dia passarão diante de Deus,
para prestar conta dos seus atos, prestar conta da sua obra. Por isso, irmãos, que é muito importante nós praticarmos o bem, obedecermos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, para que naquele grande dia do juízo de Deus, que nós estivermos diante de Deus, estarmos com o nosso espírito limpo, com a nossa consciência tranquila, sabendo que nós iremos receber algo de bom, a nossa recompensa pela obediência, pela nossa consagração às ordens disciplinares e doutrinárias desta Santa Igreja. Então, irmãos, é este o objetivo da obediência à nossa disciplina e à nossa doutrina. E nós precisamos então zelar, cuidar deste bem preciosíssimo que nós temos, a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, irmãos, e não darmos ouvidos para aqueles que não querem nada com Deus, para aqueles que não querem ter responsabilidade com Deus. Então vamos fazer a nossa parte, vamos procurar, irmãos, viver aquilo que a Santa Avó Rosa viveu, aquilo que o nosso santo irmão Aldo viveu. Irmãos, eu deixo aí estas palavras, essas recomendações em vosso coração. A hora já está avançada e não temos mais tempos para meditar neste assunto, mas, irmãos, eu acredito que não faltará oportunidade. Eu vou ler para os irmãos uma outra mensagem que está no boletim, que fala a respeito do ministério da Santa Avó Rosa. Nós iremos, no próximo 26 de outubro, comemorar mais uma data do dia que a Santa Avó Rosa foi coroada e galardoada como Espírito Consolador. E aqui foi direcionado algumas palavras a respeito. Santa Avó Rosa, o anjo de Deus entre nós. A Santa Avó Rosa é o anjo de Deus entre nós. Ela é a representante do Espírito do Pai e do nosso Senhor Jesus. Como santa vencedora, ela está à direita do Divino Mestre e intercede por sua igreja, que ainda luta na terra, a fim de que esta igreja vença a grande batalha contra as forças do mal. Ela também recebeu todo o poder de Deus para comandar os exércitos celestiais em favor do seu povo, conforme as promessas de Jesus a São João, registrada no livro do Apocalipse, a respeito do santo vencedor. Através dos santos e anjos, e atualmente com o nosso santo irmão Aldo, ela tem guardado e amparado a sua igreja e a todos os fiéis seguidores da doutrina apostólica, guardando-os e livrando-os do terrível poder enganador e do mal que domina este mundo. No dia 26 de outubro, estaremos comemorando com muita alegria em nossa alma a grande vitória que a Santa Avó Rosa alcançou quando, após cumprir a sua missão na terra e levada aos céus, foi galardoada e coroada como Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Somos agradecidos e reconhecidos a esta Santa poderosa, porque através dela nosso Senhor Jesus restaurou a sua igreja para nela formar, santificar e conduzir filhos e filhas para Deus o Pai. Toda honra, glória e louvor sejam dadas à Santa Avó Rosa e ao seu santo sucessor, o santo irmão Aldo, que tanto lutou com amor e dedicação a fim de manter a doutrina e disciplina da nossa igreja, da mesma maneira como ambas nos foram transmitidas por nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos nos preparar para neste dia nós prestarmos o nosso louvor e a nossa adoração a esta santa, gloriosa e bendita. Irmãos, às vezes muitos podem pensar, mas o nosso louvor, a nossa adoração, precisamos prestar a Santa Avó Rosa todos os dias. Sim, todos os dias, todas as reuniões. Irmãos, acontece que esse dia é um dia especial. No passado, quando Deus, o nosso Pai, chamou o profeta Moisés para que ele libertasse o seu povo lá do cativeiro egípcio, irmãos, então Deus, o nosso Pai, ele orientou ao profeta Moisés que todos os anos aquele povo precisasse se reunir e comemorar aquele dia, aquela liberdade. Então todos os anos eles faziam uma grande festa, que era chamada a festa da Páscoa, para comemorar aquela liberdade. Irmãos, e Deus exigiu aquilo daquele povo exatamente para não cair no esquecimento. Por quê? Quando eles se reuniam e comemoravam, eles se lembravam dos feitos realizados por Deus na vida deles, na liberdade que eles concederam. E desta forma renovavam o seu voto de fidelidade, de amor e de consagração ao nosso Deus. Hoje, nos nossos dias, irmãos, da mesma forma. Então nós, ao comemorarmos a data de 10 de junho, aniversário do Santo Irmão Aldo, dia do Consolador ou Natal, irmãos, o fazemos com esse objetivo, de relembrarmos de tudo que esses santos fizeram em nosso favor e em nosso benefício, e renovarmos o nosso voto de confiança, de fidelidade a eles.
Então nós iremos comemorar este dia, prestando o nosso louvor e adoração à Santa Avó Rosa e também ao nosso santo irmão Aldo, por tudo que eles fizeram em nosso favor, por eles, irmãos, ter concedido a nós o direito de sermos nesses dias o povo escolhido por Deus, o povo zeloso e de boas obras que Jesus prometeu ao seu Pai. Então, irmãos, vamos prestar o nosso louvor e a nossa adoração a estes santos de Deus e também renovar o nosso voto de confiança, nosso voto de fé a eles, porque, irmãos, eu sempre digo o seguinte: nós estamos vivendo em dias difíceis e nós precisamos, irmãos, nos apegar com esses santos, principalmente com a Santa Avó Rosa e com o nosso santo irmão Aldo. Às vezes, irmãos, muitos podem ficar com dúvidas, mas o santo irmão Aldo já não está mais no nosso meio, como que nós iremos confiar nele? Irmãos, confiar no seu espírito. Eu sempre digo o seguinte: o santo irmão Aldo sempre realizou a sua obra em espírito, mesmo quando ele estava no seu corpo físico. Eu ainda relembrei para os irmãos ali de Itararé, irmãos, uma vez eu ouvi uma mensagem da missionária, ela falava a respeito do ministério do santo irmão Aldo, isso há muitos anos, o irmão Aldo ainda estava no corpo, e ela disse: olha, esta mensagem está sendo retransmitida a pedido do santo irmão Aldo. Ele mandou pedir à igreja para a igreja confiar mais nele, crer mais nele e pedir mais a ele, porque ele disse, ele recebeu um grande poder e autoridade da Santa Avó Rosa e de Deus nosso Pai para abençoar o povo apostólico, ou todos aqueles que viessem a crer nele, mas ele estava encontrando dificuldades, porque às vezes tinha falta de fé, outros duvidavam, e isto criava uma barreira entre ele e a pessoa que necessitava de uma bênção, ou de uma graça, ou de uma ajuda dele. Então a missionária retransmitiu: o povo apostólico precisa confiar mais no irmão Aldo, pedir mais a sua bênção, crer mais nele, porque ele tem poder de abençoar todo o povo apostólico. E ela ainda acrescentou que talvez muitos apostólicos não sabiam que o santo irmão Aldo havia recebido uma missão muito nobre, que era de preparar o espírito da criatura para ingressar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus. Então é o santo irmão Aldo quem recebeu esta missão, é ele quem prepara o espírito das pessoas, principalmente dos apostólicos, para entrar no reino dos céus. Irmãos, e isso ele fazia quando ainda estava no seu corpo físico, e temos várias provas de que ele exercia o seu ministério sempre em espírito. Prova disso são os milagres. Testemunho que eu contei do irmão que era ouvinte da Hora Milagrosa, nem conhecia o irmão Aldo, estava numa localidade tão distante de nossa sede, irmãos, e muitos outros, que pediam a bênção e a graça do santo irmão Aldo. Certa vez eu estava fazendo uma viagem, passei na sede para pegar algum material, e fiquei na portaria guardando aquele material, e fiquei observando ali, o porteiro que estava ali, recebendo aquelas ligações. Irmãos, durante uns 15 minutos que eu fiquei ali, aquele porteiro, ele preencheu uns 20 papeizinhos, com pedido de oração, pessoas que ligavam pedindo a bênção, ajuda, a intercessão do santo irmão Aldo. E o irmão Aldo estava em São Paulo, a pessoa estava lá distante, mas criam e pediam. E por que criam e pediam? Porque eles recebiam, porque recebem ainda. Então observe, irmãos, que o santo irmão Aldo, ele sempre realizou o seu ministério em espírito. É claro que muitas vezes ele fazia ali a fila, e alguns tinham a oportunidade de pegar, beijar as suas mãos e falar com ele pessoalmente, mas a maioria dos casos ele resolvia em espírito. Irmãos, e hoje ele deixou o seu corpo, será que ele perdeu essa autoridade? Será que ele perdeu esse poder? Não, ele ainda ganhou muito mais, porque agora ele não tem mais a limitação daquele corpo físico. Então, irmãos, ele está pronto para atender o pedido, o clamor daqueles que merecem, daqueles que creem, daqueles que obedecem à doutrina e à disciplina desta Santa Igreja. Então, nós precisamos crer e confiar no nosso santo irmão Aldo e também na nossa Santa Avó Rosa, confiar no governo desta igreja, que realmente nós somos dirigidos pelos céus, porque se não fôssemos, irmãos, já não existiria mais igreja apostólica. Observem, reflitam quantas lutas esta igreja enfrentou desde o seu início, irmãos, mas nenhuma luta conseguiu derrotar o povo apostólico, conseguiu dividir esta igreja, e não conseguirá se mantermos firmes, fiéis aos preceitos doutrinários e disciplinar da mesma. Então, irmãos, a garantia da vitória desta igreja está em nossas mãos, e nós precisamos confiar e crer desta forma. Irmãos, e o meu último apelo, meu último conselho, irmãos, que não deixe esta igreja por nada deste mundo, não dê ouvido àqueles que
quer compromisso com Deus e com a nossa igreja, mas obedeçam e procurem, irmãos, depositar a sua fé, a sua confiança na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque, irmãos, eu sempre digo o seguinte: no passado, certa vez, Jesus, ele estava ensinando uma grande multidão, e estava reunido ali com eles os seus apóstolos, e aquele povo começou a ouvir os ensinamentos de Jesus, e acharam pesado aqueles ensinamentos, e aos poucos eles foram saindo, e foram embora, e de repente Jesus olhou, e só estava ele e os seus apóstolos. Então Jesus virou para os apóstolos e disse: não quereis vós também ir? E São Pedro virou para o Divino Mestre e disse: mestre, para onde iremos, se só tu tem a palavra? Irmãos, na obra de nossa igreja, hoje nesses dias, irmãos, é da mesma forma, não querendo menosprezar, não querendo, irmãos, combater a quem quer que seja, mas olhe para o mundo. Irmãos, se nesta igreja nós não alcançarmos a perfeição espiritual, se nesta igreja nós não conseguirmos perfeição espiritual para herdarmos os céus, se nesta igreja nós não conseguirmos, irmãos, resolver os nossos problemas, onde no mundo nós iremos buscar? Onde no mundo nós iremos buscar a santificação do nosso espírito? Onde no mundo nós iremos buscar preparo espiritual para um dia herdarmos os céus? Irmãos, lhes afirmo com toda certeza, não existe. Então, para onde iremos? Como disse São Pedro para o Divino Mestre, para onde iremos, irmãos? Se só aqui nós encontramos a palavra genuína, perfeita do reino dos céus, palavra que garante a nossa salvação. Então, ficaremos firmes com a Santa Avó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo, até quando Deus, o nosso Pai, permitir a nossa existência aqui na face da terra. Amém. Irmãos, eu deixo aí estas palavras, estas recomendações em vosso coração. Espero que essas palavras de alguma forma serviram para aumentar a fé, o conhecimento e também despertar mais entusiasmo em cada um para lutar em favor da obra de nossa igreja. Eu agradeço a todos os nossos irmãos, agradeço aos nossos irmãos diáconos, aos obreiros pelo trabalho que realizaram, também agradeço aos nossos irmãos do coral, aos músicos e regentes pelos hinos que prepararam. E digo-lhes que para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos reunidos e meditando nestes ensinamentos. Rogo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que conceda a todos bastante força, bastante sabedoria e entendimento para sempre estarem dispostos em lutar, não só pela sua própria salvação, mas também para ajudar a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a salvar o maior número de almas possíveis aqui nesta cidade. Amém. Convido-os a se colocarem em pé. Nós iremos agora orar, encerrando a nossa reunião, todos em sentido de oração, com bastante reverência. Apresente neste momento os seus pedidos, as suas preces à Santa Avó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo, crendo que estará do seu lado um anjo, um santo, ouvindo os seus pedidos e irá apresentar ao nosso Deus. Oremos. Santa e bendita Avó Rosa, neste momento encerramos mais esta reunião na tua Santa Igreja, e queremos, antes de suplicar a tua bênção e a tua graça, bendizer, honrar e glorificar a Senhora, a Jesus, nosso Salvador, a Virgem Maria Santíssima, ao nosso Santo Irmão Aldo, ao nosso Deus, soberano Pai Celestial e ao seu Divino Espírito Santo. Pedimos nesta hora, Santa Avó Rosa, a tua bênção, a tua graça para a nossa vida. Pedimos também mais força, mais sabedoria, mais entendimento. E suplico que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, ouça e atenda as orações que os teus filhos te fazem nesse instante. Eu não sei o que eles necessitam, mas creio que a Senhora conhece a vida deles e sabe aquilo que eles precisam. Quem sabe muitos deles vieram em busca de mais fé, mais sabedoria, outros busca de cura para a enfermidade, resoluções para os seus problemas. Santa Avó Rosa, dê a eles aquilo que eles precisam. Me lembro também dessas criaturas cujos nomes foram colocados nessa caixa de oração. Analise essas vidas, Santa Avó Rosa, e conceda a eles aquilo que eles tanto precisam. Me lembro também dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam comparecer, desde que seja por um motivo muito justo. Mas quem sabe muitos deles nesta hora estão lembrando desta reunião e em oração estão suplicando a tua bênção e a tua graça. Me lembro ainda daqueles nossos irmãos que estão acompanhando esta reunião através da internet. E neste momento, Santa Avó Rosa, quem sabe muitos deles estão prostrados diante da Senhora, às vezes de joelhos, clamando pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia, clamando pela misericórdia do nosso Santo Irmão Aldo. Abençoe, Santa Avó Rosa, a vida deles, concedendo a eles paz, felicidade, enfim, tudo aquilo que eles necessitam. E por tudo, pela certeza da tua bênção, da tua graça, nós, os teus filhos, muito te agradecemos.
Agradecemos também ao nosso Deus, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, à Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Amém. A nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos.